Segunda-feira, 2 de março de 2020. Final de tarde. A chuva castiga a Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Em poucos minutos, ruas e avenidas estão alagadas. O dia amanhece e o cenário é de destruição. Em meio ao caos, bandidos aproveitam para aterrorizar. Saques. Olha lá, malandro, estão saqueando o caminhão todo, velho. E assaltos com armas em punho. Acabaram de meter uma 9mm na minha cara. Os caras estão a pé roubando. Esse foi só o começo de um conjunto que tudo deu errado. Pelas próximas 12 horas, a Baixada Santista vai conhecer a fúria das armas. Vai, mãe, dá ré, dá ré, dá ré. Dá ré, meu Deus do céu. Dá ré, meu Deus. Dá ré. E os dias seguintes foram de dor e desespero. Tu tá vivo, cadê você? Você tem ideia do quanto você já tirou de lama daqui? Nós já acabamos muito aqui, nada. Nós estamos aí na luta, né? Não pode desistir. E no dia do meu aniversário eu morri dormindo. Cavamos com a mão, conseguimos tirar a criança. Cada corpo que ele tira, ele desce e fala, eu não vou mais, não aguento ver mais corpo nenhum. Geograficamente, a região da Baixada tem muitos morros. E essas encostas têm áreas que não são estáveis. Essa combinação da geografia do local e a ocupação irregular ocasionou esse número tão grande de vítimas. No começo é tudo difícil, né? E aí você começa com as informações, você começa a fazer um trabalho de investigação. Em torno de 30 pessoas desaparecidas. E assim você vai, ao longo do serviço, trabalhando com esse número, a estimativa, e que ele pode aumentar ou diminuir, dependendo da situação. Para os bombeiros, uma tragédia que feriu a corporação. Apresentar, arma! Você não está preparado, você não tem não, vai acontecer algo com um membro da nossa equipe. Infelizmente, aconteceu nesse caso, né? Da história do Guarujá, o Morro do Macaco, ela é marcada pela tragédia, né? Não só dos moradores, mas da perda dos meus irmãos de farda. E essa foi a primeira história da cidade em que os bombeiros que estavam em serviço tombaram no exercício da sua função, da sua profissão. Tentar superar esse momento, confesso a você que eu fiquei realmente pensando, caramba, parecia um pesadelo, não é real. A chuva começou a desenhar o drama nas primeiras horas da madrugada do dia 3 de março. Volta de 2 horas da manhã, acontece o primeiro desmoronamento no Morro do Macaco Molhado, no Guarujá. Desabou o morro, eu tava deitada aqui com meu filho. A gente só escutou vindo o morro e eu escutei aquele blum, como se fosse uma avalanche. Numa casa vizinha de Daniele, o pânico era ainda maior. Tatiane, de 26 anos, e o filho Arthur, de 10 meses, foram surpreendidos por uma avalanche de rochas, troncos e lama. A minha amiga estava lá embaixo com o filho dela. Cavamos com a mão, conseguimos tirar a criança e depois tiramos ela.
No momento em que os vizinhos usam as próprias mãos para salvar Tatiane e o filho, chega ao bote do Corpo de Bombeiros, no sopé do Morro Alagado, onde estão os cabos Rogério Santos e Marciel Batalha. Essa foi uma das últimas vezes em que foram vistos com vida. Na hora que nós conseguimos tirar o neném, eu saí gritando pros homens ajudar a tirar ela, porque a gente conseguiu achar ela, só que tinha 2 pedras em cima do corpo dela. Robson foi um dos vizinhos que atendeu o chamado. Em meio ao resgate de Tatiane, a tragédia ficou ainda mais cruel. Subiu 2 bombeiros e também acabou falecendo. Aí nisso, quando ele estava aqui, aí desabou tudo, cara. A gente tentamos o máximo, moço. A gente estava aqui e as pedras caindo, a gente não tinha o que fazer. A segunda avalanche pegou Tatiane e Arthur novamente, arrastou o Cabo Santos e o Cabo Batalha e tirou a vida de Esther, de 11 anos, filha de Robson, que também teve a casa atingida. Graças a Deus deu tempo de pegar minha filha, 3 anos, minha esposa, mas a outra não deu, que cobriu tudo. Foram muitas moradias afetadas, muitas vidas que foram perdidas. A partir de então, conseguimos dimensionar a quantidade da área atingida. Uma parte nossa se desprende e a gente tem que fazer de tudo para que a gente possa dar continuidade, fazer o nosso melhor, e foi feito assim, porque a população precisava da gente. A população precisava não do Francisco, mas do bombeiro, né? E assim foi. Voluntários e bombeiros retiram lama e escombros, balde a balde, na busca desesperada por sobreviventes. Eu fico feliz por ver que o pessoal do Guarujá e a população que viu o tamanho da tragédia se voluntariou. Esse empenho de todos foi muito importante. Graças a Deus, ajudou e muito a dar uma celeridade na localização de corpos, de você resolver logo toda essa situação que perdurava e causava muita dor para todos que moram na cidade. A Baixada Santista chora, com a água que escorre levando as vidas pela frente. É no local que sofreu 4 colapsos e anota mais de 30 desaparecidos que os trabalhos são mais intensos. A gente conseguiu acessar essa área, inclusive, que está interditada. As autoridades deixaram a gente chegar até aqui para mostrar a situação do Morro do Macaco aqui no Guarujá, no litoral de São Paulo. Vou pedir para o cinegrafista Henrique Rojas mostrar. Essa árvore caiu, tem uma casa aqui embaixo que ficou soterrada. Felizmente, o pai e a filha que moravam aqui conseguiram escapar. Mas olha o alto risco de novos deslizamentos que a gente está mostrando para você dessa encosta. No final do dia, as equipes de resgate encontram o corpo do cabo Rogério de Moraes Santos. O herói do Morro do Macaco Molhado morreu, cumprindo o dever máximo de salvar vidas. Tinha 43 anos, deixou esposa e 3 filhos. O Cabo Santos foi sepultado com honras militares. Ver um pai de família ali que esqueceu de tudo que ele tinha em casa para tratar as pessoas que estavam ali, não tem como não se emocionar. Só quando você vive na pele que você pensa, a vida é uma coisa muito frágil. Então isso me fez aumentar ainda mais a admiração pelo serviço de salvamento do Corpo de Bombeiros, porque cada dia que a gente sai para trabalhar, a gente não sabe se volta. Bom, o Rogério, né, o Cabo Moraes, a gente era muito próximo, né? Era um exemplo para muitos, né?
dia 4 de março. Os trabalhos das equipes de busca são incansáveis, mas avançam lentamente. E as ameaças ainda existem. Aí, ó, a rachadura. Olha aí na imagem, olha na imagem aí. Olha a imagem aí, galera. Olha a imagem. E olha só isso aqui, ó. Olha o tamanho desse pedaço que vai cair aqui, ó. Olha isso. E a galera tudo lá embaixo, lá, tentando socorrer. Olha aí, ó. A gente percebe na encosta, ela é bem alta. E a partir do momento que todo o sedimento desce, ele encontra aqui um outro ponto que fez com que esse rio de lama se concentrasse nessa direção e ainda descendo na parte lá dos fundos. Uma ajuda providencial pode fazer os trabalhos progredirem. As cadelas Hope, Sara e Cleo, e especialistas em localização de vítimas, chegam ao Morro do Macaco Molhado. Elas são boas. Já participaram de outras ocorrências, Brumadinho, já participaram do Paissandu. A ideia é concentrar as buscas nos locais apontados pelos cães. O cão sinalizar um local para que a gente possa retirar as vítimas. Os bombeiros têm pressa. As mãos dos homens, voluntários, fizeram o possível na retirada da terra, lama e escombros, mas são insuficientes para o trabalho que se agiganta. As máquinas precisam entrar. Tinha pedra do tamanho de uma casa, do tamanho desse ambiente aqui. Os dias passam e o Brasil se emociona com os relatos contundentes dos sobreviventes da madrugada fatídica. Pessoas como Cláudio, que tentou salvar o irmão, o ajudante de pedreiro Edivaldo José Deolindo, de 45 anos. Nós tentamos entrar por ali, só que por ali nós não conseguimos, porque o acesso ali estava pior, estava descendo muita água. Quando nós conseguimos chegar a ver o corpo dele, aí nós falamos, tá aqui, vamos ter que tirar. Aí nós começamos a tirar, a mata estralando, a chuva vindo, e nós conseguimos arrancar ele para fora aqui já sem vida, né? Já a Daniele não consegue esquecer o que passou. Desabou o morro, eu tava deitada aqui com meu filho. A gente só escutou vindo no morro e eu escutei aquele como se fosse uma avalanche. E eu puxei meu filho pelo pescoço, joguei meu filho pra fora, empurrei pra fora e falei, mamãe vai salvar teu pai. Corajosa, abriu o caminho até o pai do filho a marretadas. E ele tava aqui, eu falei, eu vou quebrar a parede. Eu saí correndo aí atrás do vizinho, e a gente pegou umas martelos, eu tava tentando martelo, os vizinhos vieram. E graças a Deus a gente conseguiu abrir esse buraco e tirar ele daqui. Já este morador teve a casa atingida por duas rochas, uma seguida da outra. Um trauma perturbador que está fixado na alma. Não consigo dormir, não consigo comer nada. Só vem a lembrança na minha mente da cena que eu vivi, entendeu? E tô aí pensando se meus filhos estivessem em casa, tivesse outras pessoas que, graças a Deus, eu podia ainda conseguir escapar se tivesse outras pessoas. Inclusive, no dia do meu aniversário, eu morri dormindo. Deus me deu uma chance de ver de novo, novamente, né? Chance que o Cabo Batalha não teve. Depois de 7 dias de buscas, os bombeiros acharam o corpo do companheiro, em um momento de muita comoção. Em continência ao Cabo Batalha, sentido, apresentar, arma! Marciel de Souza Batalha estava na corporação há 20 anos. Deixou mulher e filho. Ele foi um herói. Ele foi o primeiro a entrar para a ocorrência e o último a sair. Então, até mesmo depois de tudo ocorrido, ele fez valer o orgulho de ser bombeiro. Primeiro a entrar e o último a sair. As águas de março de 2020 deixaram 42 mortos na Baixada Santista. Momentos dramáticos
E para quem viveu a tragédia, lembranças que jamais serão esquecidas. Eu sei que eu sou o espelho para o meu filho. Meu filho tem 11 anos. Meu filho é o meu bem mais precioso. E eu faço de tudo por ele e que a gente volte sempre para nossa família.